Olá pessoal, tudo bem? Ronaldo Paiva aqui, hoje como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, itens 1 a 4. Salvação dos ricos, item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Passagem registrada pelo evangelista São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Item 2. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos, em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Passagem registradas por São Mateus, São Lucas e São Marcos. Preservar-se da avareza, item 3. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. Passagem registrada em São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Jesus em casa de Zaqueu. Item 4. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para o ver porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje
em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. Se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Passagem registrada em São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Queridos irmãos em Cristo, fiquem agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos a mais Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciando o 16º capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E segundo o Dicionário de Filosofia Espírita de Lamartine Palhano Júnior, a palavra Mamon é grega e deriva do aramaico, significando o mesmo que mamona, isto é, dinheiro, riquezas, bens materiais, coisas ligadas ao mundo material. E para nos melhor orientar e direcionar, Kardec nos traz as passagens de Jesus através de São Mateus, São Lucas e São Marcos. Temos nesse primeiro áudio os itens 1 e 2, que tem título Salvação dos Ricos. Todos nós que vivemos aqui na Terra sabemos que é por um certo tempo, que não podemos calcular quanto será esse tempo, até chegar um dia que o nosso corpo físico morre, por falta de condições necessárias a essa vida, porque o corpo físico ele tem data de validade. E mesmo por termos um limite de tempo para cada existência, possuímos um instinto de conservação que nos direciona a nos precaver para o futuro, e é prudente trabalhar para isso, para sentir êxito no viver e garantir uma velhice tranquila. Com isso, Jesus não censura a riqueza individual, familiar das nações, porque ela é necessária ao progresso material e moral da humanidade. O que Jesus ensinou e exemplificou é o desapego, o não prender-se às riquezas, não prender-se ao poder, ao dinheiro, aos bens materiais, aos valores materiais. Assim, quando disse que não se pode servir a 2 senhores, ou seja, a Deus ou a Mamon, refere-se não se poder ser escravo dos bens materiais, porque esse apego impede o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das qualificações nobres que todo espírito tem de fazer nas suas existências na Terra. Estamos aqui para progredir incessantemente no bom uso de tudo que nos propicia a existência, tendo sempre na mente e no coração que o espírito é imortal. Encarnamos para progredir através das experiências das sucessivas encarnações. Somos todos filhos de Deus, que é o nosso Senhor, a quem devemos amar no conhecimento e na prática de suas leis trazidas por Jesus, para que possamos nos aperfeiçoar. Então, não podemos servir a Deus vivendo em função da aquisição e manutenção dos bens terrenos. No item 2, quando temos uma passagem de Jesus, num trecho onde ele fala, onde ele rejeita o adjetivo bom e afirma que bom só Deus o é. Perceba aí a demonstração de Jesus
da distância que vai entre a perfeição de Deus e a dos seus filhos. Que jamais alcançaremos as qualificações divinas que são absolutas, enquanto nós estivermos nas condições relativas a essas possibilidades. Porque somos seres em desenvolvimento e devemos sim, incessantemente, pensar nisso. Nessa passagem da vida de Jesus, não existe a condenação da riqueza como impedimento a progredir a quem possua a riqueza, de conquistar o reino dos céus. Mas a afirmação de que ela, a riqueza, dificulta a prática das leis divinas no combate do orgulho, no combate ao egoísmo, no desenvolvimento da humildade, dos interesses e desapego dos valores materiais, do amor ao próximo, pelas facilidades e estímulos que o dinheiro propicia a quem o possui. Mas nem por isso impede o rico de desenvolver-se no bem. A riqueza é um valioso instrumento de salvação nas mãos de quem a saiba usar em benefício do bem a si e aos irmãos. Que isso pode ser de várias formas, na prática da caridade, auxiliando de inúmeras maneiras. A riqueza, o dinheiro, assim como a inteligência, o poder, são neutros por si mesmos. A maneira de como usamos todos esses é que faz a diferença. A diferença é entre ser um instrumento do progresso no bem. E isso se dá ao que nós conhecemos, que se chama livre-arbítrio. E quando Jesus diz ao moço rico que para segui-lo deveria vender tudo o que possuía e dar tudo aos pobres, para depois segui-lo, como previa a reação do jovem, aproveitou o momento para ensinar que o apego aos bens terrenos pode ser um obstáculo à elevação espiritual, dificultando a evolução espiritual, impedindo de transcender. O moço, ao retirar-se triste, demonstrou que não estava ainda preparado para a missão da verdadeira caridade no amor ao próximo. Essa passagem da vida de Jesus constitui-se mais uma aplicação do que nós conhecemos do ditado: fora da caridade não há salvação. Então agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos para o item 3, preservar-se da avareza. Neste item, temos que quando Jesus responde ao homem que se sentia lesado na herança, quem me constituiu a mim em juiz ou partidor sobre vós outros? Jesus mostra com muita coerência sua missão na terra. Veio para ensinar os homens as leis divinas, sem as quais essa humanidade não se aperfeiçoa. Não encontrando paz e felicidade, não lhe cabia fazer o que nos cabe, o que é a nossa responsabilidade, que é enfrentar e resolver os problemas da vida material, a fim de nos desenvolver, evoluir. E quando diz a todos, guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus demonstra a pouca importância da obtenção dos bens materiais para o aperfeiçoamento do espírito imortal, que, quando reencarnamos na Terra,
tantas vezes quantas forem necessárias para isso, para o nosso adiantamento. A importância desses bens está no uso que se faz deles, criando benfeitorias, riquezas para muitos, e não somente para a satisfação de quem os possui, porque isso é engrandecer o orgulho e o egoísmo. A vida na Terra, tal como na erraticidade, consiste no que se é e não no que se tem. Aquele que se preocupa em ser antes de ter, valoriza a vida por tudo que ela oferece, abrindo-se ao viver, ao praticar, ao dar, ao contribuir, ao receber, interessando no que está ao seu redor, colocando sua felicidade em bem viver, tendo bens ou não. Usufruir dos bens que se tem, pouco ou muito, sem prender-se a eles, usando-os em coisas úteis a si e aos semelhantes, porque sabe que em qualquer situação continua sendo a mesma pessoa, um ser em progressão contínua, colocando-se acima desses bens materiais, mas não acima das outras pessoas, as quais valoriza porque somos todos irmãos, tanto quanto valoriza a si próprio. E esse deve ser o nosso direcionamento, a nossa meta de todos nós. Porque quem procura ser, vê em quaisquer experiências, desafios a serem vencidos, concorrendo apenas consigo mesmo, nos progressos realizados, estando sempre preparado para novos desafios. Porque aquele que coloca sua felicidade nos bens materiais, pensa que é o que tem, que sua importância decorre do que possui, que ser é ter, seja lá o que for, dinheiro, poder, propriedade, ação, aparelhos, carros e muitas outras coisas, né? Por isso, o ensino de Jesus continua atual, demonstrando na parábola que quem entesoura para si não é rico para Deus, nem para ele mesmo. Uma vez que a morte chega, o corpo físico fica, e com ele todos os tesouros acumulados aqui. Só levamos aquilo que carregamos em nosso espírito. Só continuamos com aquilo que nos pertence de verdade. E para finalizar, a passagem do item 4, Jesus em casa de Zaqueu, que nos traz uma observação da história, onde temos os publicanos, que assim eram chamados na época, né? Eles eram arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos. Como corriam riscos no seu trabalho, as autoridades fechavam os olhos para o seu enriquecimento. A sociedade preferia não observar o que acontecia, mesmo quando a cobrança e os lucros eram escandalosos. Nesse tempo, o que muito incomodava os judeus era ter de pagar os impostos exigidos pela lei romana, a ponto de fazerem disso uma questão religiosa, porque era contrária à lei judaica. Daí a aversão aos que faziam a cobrança. Por isso, o espanto e as murmurações diante da atitude de Jesus
quando escolheu se hospedar na casa de um publicano. Nessa passagem da vida de Jesus, vemos mais uma vez Jesus em sua perfeita coerência, agindo com os princípios que ensinava. Não se deixava levar nem por uma única vez pelos preconceitos do mundo. Ele entra em Jericó, uma multidão o esperava, numa demonstração de carinho e curiosidade em conhecer aquele a quem tanto falavam. Ele não se deixou impressionar. Escolheu a casa de um homem mal visto pelo seu trabalho, que infringia a lei judaica. Era considerado um pecador. E, bem recebido, logo no início, esse homem demonstra estar preparado para uma mudança total em sua vida, dispondo-se a distribuir aos pobres a metade dos seus bens e a ressarcir aos que, porventura, houvesse prejudicado. É uma atitude corajosa de quem reconhece a necessidade de uma transformação em sua maneira de viver, pelo reconhecimento de novos valores e a vontade de viver de acordo com eles. Seus esforços em ver Jesus já eram indícios de atração que ele sentia pelo que ouvira falar dele. E Jesus percebeu o que se passava no íntimo de Zaqueu, tendo por isso escolhido para ficar em sua casa. Reconheceu a importância daquele momento. Por isso exclamou: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Jesus, com sua atitude, demonstrou que todos os homens são filhos de Deus, mesmo aqueles que assim não se vê ou não se sente. Todos merecem consideração e respeito. E, estando todos fadados à perfeição e à felicidade, ninguém tem condição de saber quando e em que momento alguém pode querer iniciar sua transformação. Ninguém pode ser desprezado pelos seus feitos, porque em qualquer momento ele pode querer mudar. Nós podemos querer mudar, fazer a nossa transformação. E condenar o erro alheio é errado, porque todos nós erramos, todos nós somos filhos de Deus. E todos estamos num processo de evolução, destinados à perfeição e à felicidade. A salvação entrou na casa de Zaqueu quando ele demonstrou desapego aos bens terrenos, disposto a usar em benefício dos pobres, na vontade de ressarcir a quem se julgasse prejudicado por ele, iniciando assim a prática da caridade e da justiça, que é o amor ao próximo em desenvolvimento, em ação. Demonstrou não guardar rancor aos que lhe censuravam e aos que o desprezavam. Os exemplos de Zaqueu e de Jesus chegaram até nós para que reflitamos sobre quem somos e o que fazemos com a boa nova trazida por Jesus há mais de 2000 anos. Que possamos, sim, nos permitir a transformação. A cada dia somos capazes de grandes transformações. Só depende de nós. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais um lindo, abençoado dia. Que assim seja.